Em entrevista coletiva após a sessão de hoje da CPI da pandemia, o senador Marcos Rogério voltou a criticar a condução dos trabalhos e apontou: a CPI já cansou. O senador apontou que membros da comissão repetem uma narrativa histérica por não conseguirem produzir provas contra o governo federal. Ao mesmo tempo, protelam a produção de provas contra governadores e prefeitos, contra os quais já existem fortes indícios. O senador afirmou que a CPI está se tornando uma CPI absolutamente ilegal, ao abandonar um dos requisitos de uma CPI, que é a existência de fato determinado. Marcos Rogério apontou ainda a necessidade urgente de ouvir o governador do estado do Amazonas. O senador lembrou que houve hoje uma operação da Polícia Federal contra o governo do estado, na qual houve a prisão do secretário de saúde de um empresário. Acusações gravíssimas e evidências apresentadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Marcos Rogério lamentou que, ao invés de investigar essas acusações graves, a CPI fique rodando em círculos. O senador disse: é uma narrativa interminável, e apontou que, apesar da narrativa, não houve apresentação de qualquer prova. Marcos Rogério disse: narrativa não alimenta relatório, narrativa não gera ação penal, narrativa não gera ação civil pública. O que gera ação penal são provas, evidências. Crime de responsabilidade tem que ter prova. Na ausência dessas provas, dessas evidências, eles apelam para essas narrativas que se repetem o tempo todo. O senador lembrou: bilhões e bilhões de reais foram encaminhados aos estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. O que foi feito com esses recursos? Essas respostas precisam ser dadas no âmbito da CPI. Assista. Senador, boa tarde. CPI já está indo ao fim. Semana que vem vamos ter o ministro Marcelo Queiroga novamente. O que o senhor espera dessa nova convocação dele, principalmente agora com o advento, da Copa América? O senhor acha que ele vai prestar mais esclarecimentos, a vinda dele aqui? Olha, eu confesso que tenho expectativa de que o presidente da CPI repense a convocação antecipada do ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, para a próxima terça-feira. Isso é uma clara intromissão, um claro impedimento ao trabalho do ministro da Saúde. Não há nada que justifique a antecipação da vinda do ministro da Saúde à CPI nesse momento. Nós ainda teremos a oitiva de outros servidores, a oitiva de governadores e provavelmente de prefeitos no âmbito da CPI. O requerimento que reconvoca o ministro Queiroga já foi aprovado, mas a expectativa que se tinha é que, com o avançar das investigações, se fizesse a convocação dele para um momento mais ao final. Ele antecipa a convocação do ministro para esse início de semana, para a próxima terça-feira. Eu fiz um apelo ao presidente Omar Aziz: deixe o ministro da Saúde trabalhar, fazer um enfrentamento à pandemia. A CPI não pode servir de impedimento ao trabalho do Ministério, não pode servir de constrangimento às pessoas. O trabalho está sendo feito. Eles estão trazendo o ministro aqui em razão dessa decisão do governo em relação à Copa América, mas não fazem o mesmo enfrentamento, não fazem a mesma crítica em relação a outros jogos que estão acontecendo. Não estou dizendo que defendo Copa essa ou Copa aquela. A questão não é essa. A questão é que membros da CPI estão tentando intervir em seara que não é a seara da CPI. A CPI está se tornando uma CPI absolutamente ilegal, porque na medida em que o tempo está passando, nós estamos vendo ferido no âmbito da CPI um dos requisitos formais para a instalação de uma CPI, que é para investigar fato determinado. E o que nós estamos observando é que eles querem dar à CPI uma condição de apurar fato indeterminado. Então, com todo respeito, espero que o presidente reflita e deixe o ministro da Saúde trabalhar. Deixe o ministro da Saúde continuar fazendo exatamente o que está fazendo. Adquirindo vacinas, distribuindo vacina, garantindo mais atenção à saúde dos brasileiros.
Senador Elcio Franco também virá à CPI. O senhor acredita que ele pode esclarecer, inclusive, o que está acontecendo em Manaus? Olha, o secretário Elcio Franco, eu acho que a vinda dele está dentro do cronograma de trabalho da CPI. Acho que é importante, ele pode trazer muitas informações. Agora, com relação ao que aconteceu no estado do Amazonas, me parece que a situação já está bem clara. Ali, quem mais sabe do que aconteceu no estado do Amazonas é quem é do Amazonas, especialmente os senadores do Amazonas. E nós vimos debate acalorado entre senadores do Amazonas, onde eles dizem claramente o que houve lá. O que houve lá foi falta de gestão. Palavras dos dois: tinha dinheiro, tinha recurso. O que não tinha era uma gestão eficiente, com planejamento para enfrentar aquela situação. Agora, virá também, na próxima semana, o governador do estado do Amazonas, para responder sobre acusações gravíssimas que pesam com relação a ele e ao seu governo. Eu acho que a vinda do secretário aqui é importante, ela pode acrescentar alguns elementos, mas os esclarecimentos que a CPI precisa ter, as evidências que a CPI precisa ter, parte estão nos documentos encaminhados e outra parte, penso, que virá do depoimento do governador do Amazonas e dos secretários de saúde, tanto o atual secretário de saúde, que está preso, quanto do ex-secretário executivo da pasta da saúde do Amazonas. Em relação ao Amazonas, o senhor qual a expectativa da vinda do governador para a CPI? Olha, acusações gravíssimas pesam contra o governo do estado do Amazonas. A operação da Polícia Federal hoje foi um desdobramento de outra operação e houve ali pedido de prisão do próprio governador, pedido de afastamento do governador, houve busca e apreensão na primeira ação e hoje, novamente, busca e apreensão na casa do governador, a prisão do secretário estadual de saúde do Amazonas, prisão de empresários do estado do Amazonas, suspeita de contrato fraudulento, superfaturado, desvio de finalidade, entre outras acusações. Então, a vinda do governador aqui e dos gestores da pasta da saúde do estado do Amazonas é uma medida que se impõe à CPI, porque nós estamos diante de acusações gravíssimas e evidências apresentadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Acho que são fatos graves e que devem merecer toda a atenção e prioridade no âmbito da CPI. Por fim, senador, quais são os passos agora que a CPI deve encaminhar? Eu acho que a CPI, assim, tirando essa narrativa estéril, né, eu disse ontem, né, a CPI já cansou. A CPI já cansou. As pessoas que estão acompanhando vê o tempo todo a CPI rodando em circo. É cloroquina, é carta, é uma narrativa interminável. Gabinete paralelo. Agora, onde está a prova? Onde está a evidência de ato administrativo que tenha importado realmente em uma situação que possa ser caracterizada como ato de improbidade ou crime de responsabilidade? Porque narrativa não alimenta relatório de CPI. Narrativa não gera ação penal. Narrativa não gera ação civil pública. O que gera ação civil pública são evidências, são provas do ato de improbidade. O que gera ação penal são provas, evidências para a instrução da acusação penal. Crime de responsabilidade do presidente tem que ter prova, tem que ter evidência. E na ausência dessas provas, dessas evidências, eles apelam para as narrativas que se repetem a todo tempo, o tempo todo. Então, o que eu espero é que a CPI agora parta para uma investigação alargada, levando em consideração justamente os indícios de práticas ilícitas no âmbito dos estados. Bilhões e bilhões de reais foram encaminhados aos estados e municípios para fazer o enfrentamento à Covid-19. O que foi feito com esse recurso? Se nós queremos um relatório que seja consistente, essas informações, essas respostas precisam ser dadas no âmbito da CPI. Obrigada, senador. Obrigado, gente. Um abraço. Eu dou entrada e falo ao ministro Queiroga
assinamos um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca. O Brasil agora, é um dos poucos países no mundo que produz o IFA para vacina. Esse casamento da AstraZeneca com a Fiocruz, muito bem-vindo. E o Brasil brevemente passa a ter autonomia, bem como poderá brevemente exportar vacinas para outros países. Com a palavra aqui, o Queiroga. Obrigado, presidente. Esse ponto que o presidente enfatiza da transferência tecnológica foi uma encomenda que o Brasil fez desde o ano passado, a partir de maio, quando começaram as pesquisas aqui no Brasil, compromisso do governo com a pesquisa, com a ciência de qualidade, e hoje esse sonho de produzir o IFA para a vacina contra a Covid-19 se materializa com a presença do excelentíssimo senhor presidente da República aqui no Ministério da Saúde. Outro ponto que o presidente toca para os senhores em relação à realização da Copa América no Brasil. O presidente recebeu essa demanda e achou por bem que o nosso país poderia ser a sede da Copa do Mundo. Então incumbe aos ministros e, no caso particular, ao Ministério da Saúde, elaborar protocolos seguros para garantir que esse campeonato possa acontecer aqui no Brasil, dentro de condições sanitárias rigorosamente validadas e trazendo alegria para o povo brasileiro que ama o futebol. Então, senhor presidente, seguindo as recomendações de Vossa Excelência, o Ministério da Saúde elaborará, em parceria com as autoridades sanitárias dos estados onde acontecerão os jogos, um protocolo que provenha segurança para os atletas, para a comissão técnica e para aqueles que acompanham o nosso campeonato, a nossa Copa América. Também trabalhamos, como não poderia deixar de ser, em pesquisas que possam trazer ensinamentos futuros, como foi o caso da pesquisa realizada pela AstraZeneca Fiocruz, com apoio do Ministério da Saúde na cidade de Botucatu. Então todos nós estamos aprendendo e o compromisso do governo federal é com a saúde, é com a retomada da economia com segurança, para que o Brasil possa seguir o seu grande destino. Então estamos todos muito entusiasmados com a perspectiva de avançar o nosso programa de imunização, que vai muito bem. No mês de junho já vai entregar, presidente, seguindo as recomendações de Vossa Excelência, mais de 100 milhões de doses de vacina que serão aplicadas nas mais de 38 mil salas de imunização dessa grande nação. Então, muito obrigado aos senhores e esperamos sempre contar com a confiança e com o apoio de todos vocês. Para que se faça justiça, celebramos hoje esse acordo de transferência da Fiocruz com a AstraZeneca, mas isso só foi possível porque começamos o ano passado, que estava à frente do Ministério, o Eduardo Pazuello, o início dessas tratativas, bem como com o ministro Ernesto Araújo. Então esses dois ex-ministros deixam marcado na história da saúde brasileira essa ação que possibilitou esse acordo de transferência de tecnologia. Parabéns ao Pazuello, parabéns Ernesto Araújo. Excelente. Pantanal, Brasília. Goiás, Brasília e Rio de Janeiro. Ok? Bora.